Oi, amores! Vamos resolver aqui essa situaçãozinha, né, de razão entre as medidas de volumes de dois cubos. Então, a questão pergunta, qual a razão entre as medidas dos volumes de dois cubos A e B? O que é que você tem que estar atento aqui? Ele quer a razão entre os volumes, certo? E ele diz, né, que as arestas de cada cubo desse, né, um tem 2 centímetros e o outro tem 8 centímetros. Então, para o que é que eu preciso fazer? Olha bem que o texto é bem claro. Ele quer a razão entre as medidas dos volumes. Se ele quer a razão entre os volumes, primeira coisa que você precisa fazer é calcular o volume de cada cubo. Então, o volume do cubo A, como é que é o seu volume do cubo A? A gente precisa lembrar dessa ideia de volume, né? Se você tem alguma dificuldade com isso, eu já fiz vídeo aqui explicando o que é volume, como é que a gente calcula o volume, né? O volume de um cubo, ele é calculado multiplicando as 3 dimensões, né? As 3 arestas, que no caso de um cubo tem as mesmas medidas. Então, no cubo A seria 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E quanto é que dá isso? 8, ok? E o volume do cubo B, quem é o volume do cubo B? Do cubo B, ele é 8 vezes 8 vezes 8, que é a mesma coisa que 8 elevado ao cubo, que é igual a 512. Ele quer a razão entre as medidas dos volumes dos cubos A e B, ou seja, é a razão de A em relação a B, na ordem que o texto diz, tá? Então, como é que você calcula isso? Se ele quer a razão entre esses volumes, né, então significa que você tem que colocar o volume de A em relação ao volume de B. Quem é o volume de A que a gente encontrou? 8. Quem é o volume de B? 512. Lembrando que a representação ela pode ser desse jeito, né, na forma de fração, ela pode também ser escrita na forma da divisão, mas ela pode ser simplificada. Como assim? Existe um valor que eu simplifique ao mesmo tempo 8 e 512, que é pelo próprio 8, certo? Então, eu posso simplificar dividindo por 8. Como assim, Pro? Divido aqui o antecedente, né, 8 por 8 dá 1, e 512 por 8 que dá 64. Então, a razão, né, entre as medidas desses dois volumes, entre A e B, é de 1 está para 64, ok? Pode ser escrito assim na forma de fração, ou pode ser escrito assim também, desse jeito, escrito como uma divisão. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro aí essa questão. Qualquer dúvida, comente, pergunte. Lembre de se inscrever no meu canal aí e colocar o gostei se você curtiu, se entender esse vídeo, tá bom? Valeu!